Bem, senhoras e senhores, mais uma vez agradecemos a parceria da UCI Oriente, Caixa Econômica, Governo Federal, Prefeitura de Salvador, Movimento Combustível Legal, Integra Associação das Empresas de Transporte de Salvador, Record TV Itapuã, Bravo Caminhões e Ônibus, Fé Comércio Bahia, Sesc Senac, a Confederação Nacional do Comércio CNC, Grande Cursos Online, CDI Segurança Privada, Tribunal de Contas do Estado da Bahia e Sistema FIEB. E o apoio da Saltur, empresa de turismo de Salvador, a Seven Café, Vice Airports e Três Corações. Neste momento, nós convidamos o senhor delegado da Polícia Federal, Márcio Alberto, para mediar a palestra Releitura das Provas no Combate às Organizações Criminosas. Temos a grata satisfação de convidar o nosso palestrante, promotor de justiça pelo Estado de São Paulo, professor da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e do Mato Grosso, professor de penal e coordenador científico do Complexo de Ensino Renato Saraiva, curso online. Por gentileza, excelentíssimo senhor promotor de justiça, Rogério Sanches. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentá-los, agradecer o convite, na pessoa do Dr. Márcio, a quem também agradeço pelas aulas que divide comigo no Complexo de Ensino Renato Saraiva, ao mesmo tempo que reconheço o brilhantismo do seu magistério, tanto na sala de aula quanto nos livros. Quero saudar todos os presentes, profissionais, alunos, na pessoa da doutora Raquel, delegada de Polícia em São Paulo, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia São Paulo, faz um trabalho brilhante, a sigo nas redes sociais. Foi minha aluna, isso mostra o quanto o Márcio está ficando velho, não é verdade? Mas eu não posso, antes de começar a discorrer sobre releitura das provas, principalmente no combate à criminalidade organizada, deixar de mencionar que minha filha mandou um abraço para absolutamente todos os futuros colegas dela. Não sei se vocês sabem, eu tenho uma menina, Sofia. Estava achando que eu ia precisar explicar, então não preciso explicar nada, está compreendido. Minha filha tem 8 anos, quer ser delegada de polícia, ela e o Brasil, né? Então ela quer ser delegada de polícia. E eu, às vezes, me pergunto, poxa, isso mostra que o pai fala bem da polícia em casa, senão ela não ia querer ser delegada de polícia. Mas eu não deixo de reconhecer uma certa frustração, porque eu falo para ela, Sofia, mas papai é promotor de justiça, você tem que vir para o Ministério Público. Ela fala assim, aqui é a polícia. Ela fez um vídeo outro dia, mas eu reconheço que a culpa é minha também. Eu tenho um grau de culpa muito grande, porque ela foi fazer um vídeo no Instagram, ela tem um Instagram, ela adora aquilo, é a mãe que administra, óbvio. Ela tem um Instagram onde ela grava vídeos, ela gosta de direito penal, dando dicas, Tem alunos que mandam para mim, Rogério, agora eu entendi o que é isso. Você explicou 2 horas, mas a Sofia matou. E ela foi gravar um vídeo sobre as profissões. E ela explicou o que faz o juiz, o promotor e o delegado. Ela falou, o juiz condena, etc. O delegado esteja preso. O promotor, ela parou no vídeo. Só minha corregedoria não sabia que tem esse vídeo, mas ela faz assim, o promotor da palestra. Então, eu acho que eu sou um grande responsável por ela não entender o que faz o promotor de justiça. Mas ainda tem um tempo, vou tentar, pelo menos, dar o direito ao contraditório. Bom, releitura das provas no combate às organizações criminosas. Eu vou fazer aqui uma análise bem superficial, mas eu acho que imprescindível. Aliás, uma introdução que todo mundo já conhece. Uma vez violada a norma penal, surge para o Estado o poder-dever de punir. Alguns falam que é o direito de o Estado punir, mais do que o direito, o Estado tem o poder-dever de punir. Agora, nós sabemos, isso está em qualquer manual,
que esse poder punitivo não pode ser exercido aleatoriamente, tem que estar sujeito a regras. E quando nós pensamos nessas regras dentro do processo penal, logo surge o princípio do devido processo legal, normatizando absolutamente tudo. Eu posso até fazer um paralelo com o Código Penal. O artigo inaugural do Código Penal é o princípio da legalidade não sem razão. Para muitos, nosso Código Penal é plástico, lembrando Raul Machado Horta, quando falou da Constituição. Raul Machado Horta dizia, nossa Constituição é plástica. E por que ela é plástica? Porque ela coloca os artigos numa ordem de importância. Bom, se nós transportarmos para o direito penal, para o Código Penal, esse rótulo que deu Raul Machado Horta, o nosso Código Penal, sendo plástico, é inaugurado com o artigo que trata do princípio da legalidade. Não há crime ou pena sem lei anterior que o defina. Para o direito penal, eu tenho o princípio da legalidade que anuncia isso. Para o processo penal, não existe um artigo inaugural como eu vou anunciar, mas deveria existir. Do mesmo jeito que para o direito penal não há crime ou pena sem lei anterior que o defina, para o processo penal não pode haver pena sem o respectivo processo judicial. Aqui, fazendo reverência ao princípio do devido processo legal. Bom, se o processo penal ele é importante, é imprescindível, claro que chama a atenção provas. A partir do momento que eu entendo que o processo penal é imprescindível, eu tenho que reconhecer a relevância das provas. Eu tenho que ter em mente que o juiz vai decidir ao final em cima das provas. Prova que quer confirmar o crime e indicar a autoria, com a certeza que nós exigimos para o édito condenatório. Então, chama a atenção, obviamente, a prova. Agora, vejam, será que toda e qualquer prova pode subsidiar uma condenação? Existe no processo penal a chamada rainha das provas? Já existiu. Nós sabemos que a confissão já foi a rainha das provas. Hoje nós não temos rainha das provas. Hoje o juiz analisa as provas de acordo com as circunstâncias postas depois do devido processo legal. Alguns estão querendo exumar a rainha das provas, ligando a essa monarquia das provas a colaboração premiada. Olha, polícia, Ministério Público, vocês estão tratando a colaboração premiada como rainha das provas. Isso é absurdo. Nós não podemos endeusar a colaboração premiada, mas também não podemos demonizá-la. Ninguém aqui vai querer se contentar com uma investigação ou com um processo em cima apenas e tão somente de uma colaboração. Não interessa a ninguém, mas também não vamos demonizar a colaboração premiada, importante instrumento de produção de prova, meio de obtenção extraordinário de prova, previsto em Lei 12.850 de 2013, um verdadeiro divisor de águas no Brasil no combate à criminalidade organizada. Se tiver tempo, estou vendo o tempo correndo aqui, eu quero, ao final, trazer algumas questões controvertidas da colaboração. Não é o ponto central do nosso bate-papo, mas, se houver tempo, eu quero sim tecer alguns comentários. Rogério, então você está dizendo que não existe rainha das provas, o juiz vai sopesar analisando o caso concreto. Exatamente. Isso está na exposição de motivos do Código de Processo Penal, da década de 40. Não adianta eu ficar só em cima do artigo de lei, porque, de repente, eu estou falando de um artigo de lei introduzido em 2008 e não parece tão antigo. Mas a exposição de motivos é da década de 40. E lá nós temos o seguinte: todas as provas são relativas, nenhuma terá ex vileges, valor decisivo ou necessariamente maior prestígio que a outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não ficará subordinado a nenhum critério a priorístico no apurar através delas a verdade material. Hoje nem falamos mais em verdade material, falamos em verdade processual. Sabemos que a verdade nua e crua nós nunca vamos conseguir alcançar
e que não sejamos ingênuos imaginando que é possível. Bom, então já sabemos que existe aqui uma relativização no que diz respeito às provas. Elas vão ser analisadas em grau e força de acordo com o caso concreto. Agora, ao mesmo tempo que eu afirmo isso e demonstro com a exposição de motivos, nós temos que ficar atentos ao artigo 157 do Código de Processo Penal. O artigo 157 diz que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. O artigo 157 tem uma redação relativamente nova, por conta das várias reformas que sofreu o título respectivo, mas o artigo 157 ele fala menos do que deveria. Não somente as provas obtidas por meios ilícitos devem ser desentranhadas, mas também as provas obtidas por meios ilegítimos, ou seja, as provas ilegais. Rogério, o jeito que você coloca, a prova ilegal é gênero, da qual são espécies a prova obtida por meio ilícito e a prova obtida por meio ilegítimo? Exatamente. Há muito tempo, a Ada Pellegrini e Grinover já afirmava isso. A prova é ilegal, ou melhor, obtida ilegalmente, toda vez que sua obtenção caracterize violação de normas. Se ela violar norma adjetiva, é uma prova obtida por meio ilegítimo ou ilegitimamente produzida. Se ela viola norma material, constitucional ou princípios, aí ela é uma prova obtida por meio ilícito ou ilicitamente produzida. Eu sei que são termos, eu estou aqui no comecinho falando já o que todo mundo já domina, mas eu acho importante para nós, quando formos aprofundar, partimos de um ponto comum. Então, repito, a prova obtida por meio ilegal tem como espécie prova obtida por meio ilícito e prova obtida por meio legítimo. Sabendo isso, aí vem o drama. E são vários os exemplos. Aqui eu trouxe rapidamente inúmeros exemplos de provas obtidas por meios ilegítimos. Provas obtidas por meios ilícitos. Em suma, provas obtidas por meios ilegais. Inúmeros exemplos, eu não vou perder tempo, cada um conhece esses exemplos extraídos dos manuais. Mas, insisto, é aqui que o intérprete coloca-se numa encruzilhada. Por quê? Porque o operador do direito criminal, pouco importando a sua tarefa na persecução penal. Não importa se é delegado, não importa se é promotor, não importa se é juiz, não importa se é defensor. Nós estamos diante de um desafio. Qual é o desafio? O grande desafio que se coloca ao intérprete consiste em encontrar um ponto de equilíbrio, de um lado, o nosso ordenamento proibindo provas obtidas por meios ilegais. E, por outro lado, o Estado precisando garantir a segurança do cidadão. É um direito fundamental. E o Brasil deve muito nesse quesito. Quando eu mostro esse slide para vocês, essa encruzilhada, esse desafio, você deve logo lembrar do garantismo. Você deve logo lembrar que o garantismo, modelo de direito penal, eu vou trabalhar o garantismo dentro do direito penal, o garantismo, ele repudia os extremos. E é assim que eu vou tentar trabalhar a partir do próximo slide, repudiando os extremos. O garantismo, ele não admite o autoritarismo, a hipertrofia da punição. Ele dá a todos nós um manto protetor contra, repito, a hipertrofia, o excesso do Estado. Mas o garantismo, ele também dá ao cidadão uma arma. O imperativo de tutela. É tão indesejado o excesso da punição quanto a punição insuficiente. Não agrada o cidadão, não é constitucional você imaginar que garantismo é somente evitar excesso. Não. Garantismo é evitar excesso e também impedir a proteção deficiente do Estado na tutela do bem jurídico.
Claro, quando os senhores estão diante de uma investigação, um inquérito policial, tem que respeitar absolutamente direitos e garantias fundamentais. Temos, a nossa Constituição, ela traz garantias. Temos que ser delegados, juízes, promotores, garantistas. Todos os direitos do investigado têm que ser respeitados e nós respeitamos. Agora, quando investigam, quando processamos, quando o juiz sentencia, tem que lembrar de uma outra massa que não pode ficar desprotegida, que é a sociedade, na garantia da segurança pública. Sem excessos, nós temos que garantir a proteção eficiente e suficiente do bem jurídico tutelado. Por isso que me incomoda, e eu vou aqui ser sincero, que eu não tenho uma opinião absolutamente formada, mas me incomoda quando eu vejo, e aqui, repito, eu não tenho uma opinião totalmente formada, peço para aqueles que discordam que não se insurjam tão veementemente, mas nós não podemos defender com garras, unhas e dentes o contraditório e ampla defesa dentro do inquérito policial. O inquérito policial está dentro de um poder inquisitivo, isso é importante. O crime já sai anos-luz à frente do Estado. A partir do momento que o delegado começa a defender, começa a levantar a bandeira do contraditório e ampla defesa no inquérito, nós estamos abrindo mão de um poder importante do Estado na tutela do direito constitucional à segurança pública. O poder inquisitivo só o delegado tem. Isso é importante quando você para pensar exatamente nesses dois ângulos do garantismo. Não vamos pensar com um ângulo só. Já temos advogados, já temos defensores que fazem trabalhos brilhantes. Não precisa de delegado, promotor e juiz fazendo papel de defesa. Nós temos que fazer papel de delegado, de promotor e de juiz, penso eu. Eu sei da importância de se colocar minimamente a participação do investigado no processo investigatório, também da vítima. Também da vítima. Bom, em cima desse garantismo, que traz uma virtude por ser o meio termo, é que eu coloco a teoria dominante hoje. A teoria dominante hoje, e aqui eu trago trechos de uma teoria traduzida da Alemanha, é exatamente da inadmissibilidade processual das provas ilegais, porém atenuada para não levar à exclusão de direitos e garantias fundamentais. Vejam, a teoria hoje dominante da inadmissibilidade processual das provas ilegais vem atenuada por outra tendência que visa corrigir possíveis distorções a que a rigidez da exclusão poderia levar em casos de excepcional gravidade. O que significa isso? Significa que, em regra, não vamos admitir provas produzidas por meios ilegais. Não vamos. Agora, casos excepcionalíssimos não poderiam culminar com a exclusão. Rogério, esse critério da proporcionalidade, que já foi reconhecido por tribunais da Alemanha, no Brasil, tem sido adotado somente a favor do réu. Esse critério de proporcionalidade tem jurisprudência admitindo, sim, aqui no Brasil, porém, a favor do réu, do suspeito, do investigado, do réu, do condenado e do executado. Os nossos tribunais temperam a inadmissibilidade de provas obtidas por meios ilegais, pensando em evitar excesso da punição. Agora eu pergunto, será que nunca vamos pensar em atenuar esta regra para garantir a proteção eficiente e suficiente do bem jurídico tutelado, o bem segurança pública? Vejam, eu trago aqui mais perguntas do que resposta. Eu vou ser bastante fiel ao propósito do simpósio, que é trazer indagações, cada um depois, remoendo sozinho, chega a uma ou outra conclusão, que nós fizemos direito, cursamos direito,
tem sempre a posição A e a posição B. E aquele esperto que pega A e a B e cria a teoria mista. Não é verdade? Tudo tem a teoria mista. O que é a teoria mista? Você falou A, você falou B, vocês dois estão certos. Eu junto os dois, vira C. Então não sou eu que vou aqui trazer soluções. Muito pelo contrário, eu vou trazer muito mais perguntas do que respostas. Mas vale a pena essa primeira reflexão. O critério da proporcionalidade. Nós admitimos sim. Não vamos ficar pensando que a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilegais, no Brasil, é uma regra absoluta. Não. No Brasil, essa regra tem exceções, admite atenuantes a favor do réu. Eu estou aqui apenas instigando todos a pensar se essa atenuante também não poderia existir a favor da sociedade em casos extremos. Não estou pedindo para banalizar, não. Só em casos extremos, do mesmo jeito que nós utilizamos a favor do réu. Bom, eu vou começar com uma teoria punk, que é exatamente o emprego da tortura na iminência de um ato terrorista. Eu gosto de começar com essa aqui porque dificilmente alguém vai defender isso. Dificilmente alguém, principalmente com convenções e protocolos que o Brasil assina, principalmente com o passado que o Brasil tem, quem aqui vai defender tortura? Mas eu gosto de começar o debate por um tema que é interessante. Após a eclosão do 11 de setembro de 2001, todos se lembram, a queda das Torres Gêmeas, o mundo começou a rediscutir medidas de prevenção a atos de terrorismo. Medidas de prevenção. O Brasil tem uma recente lei antiterrorista, vocês têm conhecimento dessa lei, e quando a gente dá uma olhadinha nessa lei, ninguém prega, obviamente, a tortura nessa lei, nem deveria, seria um absurdo, um retrocesso. Mas nós admitimos nessa lei atos preparatórios como crime, mas não os atos preparatórios que nós conhecemos. Associação criminosa, organização criminosa, são atos preparatórios tipificados como crimes. A Lei 13.260, ela prevê como crime atos preparatórios da preparação. E todo mundo aplaude, não vê problema algum, pensando no que se busca evitar, que é um ato terrorista. A teoria do Ticking Time Bomb Scenario Theory, ela traz a seguinte provocação. As autoridades tomam conhecimento de que uma bomba foi colocada em algum ambiente para eclodir um ato terrorista. Rapidamente, em razão de eficiente investigação, conseguem prender a pessoa que sabe onde está essa bomba, que logo eclodirá, repito, um ato terrorista. Mas o terrorista que foi preso, obviamente ele não tem medo de morrer. Para muitos, a morte é a beatificação. Então, ele não adianta que ele não tem medo de morrer. Aí pergunto se ele poderia ser torturado para revelar onde está essa bomba, e essa tortura, por mais repugnante que seja, ela evitaria a morte de centenas, de repente milhares de pessoas. Já tem gente defendendo isso. Não sou eu, quero deixar claro, eu não defendo, mas estou trazendo aonde estamos chegando para combater a criminalidade do século XXI. Aqueles que admitem a tortura, neste caso, eu pergunto, por que o torturador não responderia pela tortura? A tortura, nesse caso, seria uma excludente da ilicitude? Qual? Legítima defesa de terceiros? E coloca terceiros nisso, né? Estou falando de centenas, milhares de pessoas. Seria um estado de necessidade de terceiro? Seria um estrito cumprimento de um dever legal? Ou aqueles que entendem que não há como excluir a ilicitude? Seria uma inexigibilidade de conduta diversa? Que excluiria a culpabilidade do comportamento? São temas importantes que estão sendo colocados, está certo que num grau extremo. É difícil nós admitirmos, aqui no Brasil, a tortura como meio extraordinário de obtenção de prova, ainda que tipicamente crime, não ilicitamente. No Brasil é muito difícil por conta
de tratados, convenções e, mais do que tudo isso, da história que nós vivemos. Mas a situação está colocada e isso está sendo debatido no mundo. Se você quer compreender onde que poderia ser trabalhado esse meio termo do garantismo, na ilegalidade de provas, eu prefiro um exemplo bem mais fácil do que o da tortura, que é o encontro fortuito de provas. O encontro fortuito de provas. Nós todos sabemos o que significa esse encontro fortuito de provas, todos nós já vivenciamos o encontro fortuito de provas, mas eu quero montar duas situações com vocês. Primeira situação, a autoridade policial, ela vai cumprir mandado de busca, investigando tráfico transnacional ou interestadual de animais. De animais. E essa autoridade policial, quando entra no ambiente, ela começa a procurar animais silvestres, começa a procurar animais cujo comércio é absoluto, relativamente proibido, fazendo jus e dando cabo àquele mandado. E durante o cumprimento do mandado, encontra drogas dentro de gavetas, dentro de armários. O mandado não tinha essa finalidade. Por mais que a jurisprudência estrangeira, americana, tenha sinais de que ele não poderia trabalhar o tráfico, que o mandado não teve essa finalidade, nós sabemos que aqui no Brasil admitimos o encontro fortuito dessa prova dentro de um desdobramento normal do cumprimento do mandado que investiga o tráfico internacional ou interestadual de animais. Pronto. Ele pode ser preso em flagrante por tráfico de drogas. Acabou. Agora, olha a segunda situação. Ele está cumprindo esse mandado. Ele está buscando encontrar animais. Animais vivos, óbvio. Animais vivos. E o que ele faz? Ele começa a rasgar os colchões da casa. E lá nos colchões ele encontra droga. Ou então, ele tira a bacia do banheiro. E tirando a bacia do banheiro, ele encontra drogas. E aí? Estamos diante de encontro fortuito? Pode o dono da propriedade ser preso em flagrante por tráfico? Pode. Aonde ele encontrou droga, ele encontraria animais silvestres vivos? Dentro de colchão? Como é que é? Como é que é? Do odor, né? Falou, poxa, aqui eu acho que está deitado uma sucuri, não é verdade? Um gambá. Pessoal, aqui já tem jurisprudência nacional não admitindo. Por quê? Porque o encontro da droga ocorreu em locais que extrapolaram a finalidade do mandado, já que não são locais que você encontraria animais silvestres vivos. Não estaria dentro do desdobramento normal do cumprimento do mandado. Olha que interessante. Então, vejam aqui a jurisprudência brasileira tentando encontrar um meio termo. Eu não vou proibir o encontro fortuito. Não vou proibir, isto é prova. Mas eu também não vou permitir qualquer encontro fortuito. Eu vou trabalhar com o meio termo. Eu vou exigir que esse encontro esteja na linha de desdobramento do cumprimento do mandado. Eu trago esse exemplo para vocês enxergarem que naquele desafio do intérprete, o intérprete tem que trabalhar no meio termo. Talvez não proibindo absolutamente, nem tolerando absolutamente tudo, buscando um meio termo. Bom, se aqui ficou mais fácil entender esse meio termo pugnado pelo garantismo, eu posso responder essa pergunta com vocês. E aqui eu fico até um pouco constrangido, porque eu sei que o Márcio, eu já sei a posição do Márcio. Eu já sei a posição do Márcio, então eu tenho um desafio, terminar e o Márcio dizendo, eu me retrato, eu concordo. Tá ok? Só se ele quiser continuar ou não dando aula lá no... É brincadeira. Vamos lá, ó. Obviamente que é brincadeira, mas eu já conheço a posição do Márcio, ele já escreveu sobre isso, até me mandou para ler, nós temos uma saudável divergência,
E as razões que o Márcio invoca são razões mais do que pertinentes e sedutoras. Aqui a bola está dividida. Mandado de busca coletivo. Devemos ou não admitir mandado de busca coletivo? A busca domiciliar, como o próprio nome indica, é a busca feita na casa de alguém. Pronto, isso é óbvio, isso é claro, isso é lulante. A casa é asilo inviolável, isso é uma garantia constitucional. Artigo 5º, inciso romano 11. A nossa Bíblia política garante a casa como asilo inviolável. Para muitos, a propriedade, o direito à propriedade e a inviolabilidade do domicílio é uma garantia e um direito natural do homem. Nós temos alguns direitos naturais que independem de positivação, como a vida. Para muitos, a propriedade e a inviolabilidade do domicílio seria tão sagrado quanto a vida. E aqui eu estou trazendo fundamentos que parecem que vão contra o que eu vou concluir ao final. Preocupou-se, então, o legislador proteger a casa, asilo inviolável. A própria Constituição demonstra que essa garantia não é absoluta. Como inúmeras garantias não são absolutas. Aliás, outro dia eu vi o ministro Marco Aurélio de Mello, ele usou uma expressão que eu falei, opa, eu vou usar isso também. Ele falou, não tem nada absoluto. Nem as garantias parlamentares. Falou, os parlamentares têm uma tal de imunidade absoluta, mas isso é nome que a doutrina deu. Porque a Constituição nem chama de imunidade absoluta, a Constituição chama de inviolabilidade. Zaffaroni chama de indenidade. É absoluta porque a doutrina chama de absoluta, mas não tem nada de absoluto, é relativo. Essa história de que o parlamentar é imune nas suas opiniões, palavras e votos, ele é imune nas suas opiniões, palavras e votos, se houver nexo funcional. E essa história de que presume-se o nexo funcional se a palavra ofensiva ocorrer no ambiente legislativo, na casa legislativa, está errado. Eu até fui e li, falei, mas foi você que decidiu isso em 2011. Falou, não, acabou, não penso mais assim. Em 2011, ele decidiu que dentro da Casa de Leis, presume-se o nexo funcional. Agora, em 2018, ele falou, não presume nada. O parlamentar tem que comprovar sempre o nexo vínculo funcional. Então, nem a imunidade absoluta deve ser absoluta. Bom, quando eu ouvi isso, guardei e, obviamente, que eu vou usar. Mas a Constituição, ao mesmo tempo que garante que a casa é asilo inviolável, traz exceções. Traz exceções que nós já conhecemos. Qualquer hora, em caso de flagrante delito, desastre ou para prestação de socorros, é possível a violabilidade do domicílio e, fora de tais hipóteses, por meio de mandado judicial e durante o dia. E aí vem o artigo 240, parágrafo 1º do Código de Processo Penal e traz os fundamentos do mandado de busca e apreensão. Os fundamentos são esses. Agora, esses que eu coloquei aqui no slide, nós sabemos que não estão apresentados no rol taxativo. Esses fundamentos estão apresentados no rol meramente exemplificativo. Meramente exemplificativo. Isso ajuda, Rogério, a defender o mandado de busca coletivo? Não. E o mandado de busca coletivo, ele fica ainda em xeque quando eu leio o artigo 243 do CPP, que é um dos grandes argumentos do Márcio. O 243, inciso 1, diz que no mandado, a autoridade deve indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador. O 243, inciso 1, será que ele coexiste, é campo fértil para mandado coletivo? Eu ouvi dizer, alguém falou que é. Quem falou que é? Não pode fazer assim. Que legal, só nós dois pensando assim. Já estou aqui, já não saio sozinho. Né? Depois a gente monta um grupo no WhatsApp.
e tenta trazer mais gente. É delegado em São Paulo? Então, o artigo 243, inciso 1 do CPP, ao anunciar os requisitos que devem conter a diligência, diz: indicar o mais precisamente possível a casa em que será realizada a diligência, o nome do respectivo proprietário ou morador. Ou seja, é esse inciso que me interessa. Me interessa exatamente esse inciso. Ele exige que o mandato traga, que o mandado de busca traga com a maior precisão possível a casa em que será realizada a diligência, o nome do respectivo proprietário ou morador. Pergunto, e aí eu pergunto com a tranquilidade de quem não trabalha diretamente nessa diligência. Quem trabalha são os senhores, as senhoras. Será que é possível sempre se cogitar de um mandado de busca com esta precisão? Olha a situação que eu coloco logo embaixo. Vamos imaginar o seguinte. Em algumas situações, o cumprimento à risca fica inviabilizado. Em determinados locais, vejam se os senhores e as senhoras já não se depararam com isso. Em determinados locais, dominados por organizações criminosas, a disposição das casas e a inexistência de endereço certo impossibilitam a vinculação a determinado morador e tornam impraticável a expedição de mandado nos exatos termos do artigo 243, inciso 1. É verdade ou não é? E aí nós vamos desistir do mandado. Nós vamos atrás do quê? Interceptação telefônica. Também a interceptação telefônica exige uma determinação, mas nem sempre acaba sendo um instrumento tão eficaz quanto o mandado, principalmente nas hipóteses em que o mandado tem informações cristalinas. Vamos trabalhar com aquelas provas. Vejam, o nosso código é de 1940, essa redação é de 1940. Em 1940, nós não tínhamos a realidade urbanística que nós temos hoje. Vamos pensar dentro de uma interpretação progressiva. E eu me deparei com um caso, e aqui um caso, vou até citar nomes, para quem é de São Paulo vai saber bem o que eu estou falando. Recebemos a notícia de que havia tráfico de drogas e armas num morro de Jundiaí, São Paulo, chamado Morro do São Camilo. Faço questão de citar nomes. Como é que nós soubemos disso? Uma senhora procurou delegado, procurou promotor, falou: olha, eu quero aqui noticiar o tráfico de drogas e armas no Morro São Camilo. Falei: a senhora mora lá? Moro. E a senhora quer noticiar por quê? Porque o meu filho foi arregimentado pela organização criminosa. Hoje ele faz parte dessa organização. E eu não quero que ninguém mais sofra o que eu estou sofrendo. Eu queria ver o Estado lá, porque o Estado não passa lá. Falei: bom, eu com toda a minha experiência, vamos então falar com a polícia militar. E ela falou: doutor, a polícia militar não entra. Falei: como não entra? Tem uma barricada, a polícia militar para na barricada. Falei: o que tem depois da barricada? Casas, ruelas, vielas, drogas, armas, crianças, combatentes. A senhora está assistindo muito filme. Ela: não, é verdade. Para que o senhor possa entrar lá, o senhor tem que mostrar o RG para um bando que fica numa S10 armado. Nunca vi isso no papel. Conversando com as autoridades policiais falaram: vamos trabalhar com agente infiltrado. Isso foi antes da Lei 12.850 de 2013, para deixar claro. Ele ia trabalhar com agente infiltrado da Lei 11.343 de 2006, que ontem fez 12 anos, a Lei de Drogas, que fala do agente infiltrado num inciso. O inciso fala do agente infiltrado. Olha a segurança. A França tem o Estatuto do Agente Infiltrado, o Brasil tinha um inciso. Estava assim: agente infiltrado, abre parênteses, louco, fecha parênteses. Aí a autoridade falou: vamos trabalhar com agente infiltrado, etc. Tal. Agente infiltrado? Aí eles trouxeram o agente infiltrado da polícia, porque o agente infiltrado não pode ser qualquer agente, né?
Você não pode infiltrar uma pessoa dentro de um morro cheirando polo Ralph Lauren, tendo nojo de água não potável. É mina Alice? Não, é água com barro. E chegou o agente infiltrado, apresentaram o agente infiltrado. Quando ele entrou na sala, eu levantei a mão. Falei, chegou o líder da organização. Falou, não, esse é o nosso agente infiltrado. Falei, opa, esse é bom. Eu já estou com medo dele. A senhorinha, então, olhou o agente infiltrado e falou, meu Deus, vim buscar ajuda, não reforço para a organização criminosa. Esse agente infiltrado, excepcional, de um preparo psicológico incrível. O agente infiltrado falando, eu preciso ficar 3 meses todos os dias conversando com essa senhora, porque eu vou entrar no morro como sobrinho dela. Tudo isso iríamos pedir autorização judicial, para que fique claro. Eu vou entrar no morro como sobrinho dela, eles certamente vão interpelar a mim e a ela e vão querer saber de detalhes. Eu sou novo lá. E se nós errarmos algum detalhe, ou eu ou ela morre. Então ficaram conversando. 3 meses depois, parecia tia e sobrinho mesmo, uma coisa bonita. Ele ficou infiltrado com autorização judicial há um tempo. E ele veio com o seguinte relatório. Falou, doutores, olha o relatório aqui. As casas não têm números. As ruas não têm nome. As drogas dormem cada dia na casa de um morador honesto. As armas são guardadas pelo morador honesto. E ai do morador honesto, se no dia seguinte faltar 1 grama, faltar um projétil, morre. Tem morador honesto que quando chega a vez dele guardar droga e arma, ele não dorme. Falei, como é que faz para buscar isso? Não tem. Porque quando o senhor vai pedir hoje, amanhã a droga já não está mais naquela casa, muito menos a arma. Eles diversificam. E não, repito, não tem nome de rua. As ruas vão abrindo. Até um colega nosso, uma pergunta, mas topo de morro é APP. Mas você está preocupado com APP? O que nós fizemos? Nós fizemos um requerimento para a juíza da causa. Vou falar o nome, porque o caso já ocorreu, e para demonstrar que isso aqui não é invenção. Chama Jane Naline, irmã do ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Naline, Renato Naline. Fomos conversar com ela, levamos o pedido de um mandado de busca coletivo. Ou, nós até colocamos entre parênteses, itinerante. Mas não mostramos para ela, sentamos, ela nos recebeu, olha, tal, como é que tudo em ordem, sim. Sabe aquele caso São Camilo? Então, questão boa, olha que interessante, isso, ela ficou olhando. Aí nós começamos a introduzir o pedido. Excelência, temos aqui um pedido, porque aquilo estava um rodeio, que ninguém estava com coragem de falar. Ela nos interrompeu, falou, eu entendi o que o Ministério Público quer. Eu entendi o que a polícia quer. Quer um cheque em branco? Você é em branco. Né? Eu te dou o troco, tá? Pode preencher, mas joga lá em cima, que eu trago o troco. Aí ela fez assim, vocês querem isso? Aí nós explicamos, mostramos o relatório do agente infiltrado, ela falou, eu dou. Mas o Ministério Público é responsável pelo mandado. Eu olhei para os colegas e falei, não sei se isso é constitucional, não. E ela deu, para vocês verem como é que são as coisas, né? O mandado ele foi cumprido no dia 18 de setembro de 2009. Eu sei porque foi o dia que nasceu minha filha. Eu não podia, né? Eu forcei a barra, tem que nascer hoje essa criança, né? Nasceu a Sofia, e eu fiquei só falando, e aí, como é que tá? Tá tudo bem, tal. Fizeram uma diligência brilhante, apreenderam toneladas de drogas, armas, presos, etc. Nota 1000. E aí, nós fomos levar para a juíza o resultado do mandado de busca coletiva.
Levamos, foi um sucesso. Não houve abuso, não houve isso, não houve aquilo, tal. Aí ela olhou para nós e falou, sabe por que eu deferi? Por quê? Porque antes de ser juíza, eu era enfermeira. E sabe onde eu atuei como enfermeira há 7 anos? No São Camilo. Então eu sabia que tudo aquilo que vocês estavam me contando era verdade. Olha que interessante, precisou ela viver como enfermeira no caos para dar essa diligência. Se ela não tivesse vivido esse caos, nunca teríamos essa diligência. E eu pergunto, qual o meio ordinário de prova chegaria no resultado que nós chegamos? Testemunha? Vai chamar quem onde impera a lei do silêncio? Bom, eu quero encerrar. Antes só para deixar claro o seguinte, eu deixei a minha posição, mas já quero alertar que o STJ tem julgados contra o mandado de busca e apreensão coletivo. Contra. Curiosamente, no Rio de Janeiro, o TJ tem julgados favoráveis. Talvez porque o Rio de Janeiro hoje sofre com isso, mais do que outros estados. Não sei se só o Rio hoje, né? Hoje estamos com outros estados com problemas tão ou mais graves, mas não tem a Rede Globo 24 horas lá. Aí eu pergunto, o STJ vai insistir nesse posicionamento? Ao que tudo indica, sim. As críticas feitas ao interventor, quando deu entrevistas falando da necessidade do mandado de busca coletivo, do STJ, as críticas foram ferrenhas. Policiais criticaram, membros do Ministério Público criticaram, e membros do Judiciário também. Mas eu trago a minha posição, se é que aqui eu posso dar a minha posição, que eu sou favorável. Eu sou favorável. E que responda o policial, o agente, a autoridade, pelos seus abusos. Mas o fato de buscar de forma coletiva, numa situação excepcional, sem banalizar, porque o nosso medo é banalizar. Nós temos o problema de banalizar as leis. Banalizamos a lei de improbidade administrativa, e aí vem o Supremo e quase decide que não se aplicava a agentes políticos. Banalizamos a lei dos crimes hediondos, aí vem o Supremo e praticamente destruiu a lei 8.072/90. Hoje, hediondo é quase que um rótulo, mais nada. Estamos banalizando, em alguns locais, a Lei Maria da Penha, trabalhando absolutamente tudo como violência doméstica familiar de gênero, e não estamos sabendo trabalhar a violência de gênero, e daqui a pouco nós vamos banalizar e podemos tomar um revés, como tomamos nas leis que eu acabei de mencionar. Eu não estou falando que aqui o mandado de busca coletivo deve ser a regra, é sempre exceção, e vejam que exceção. Mais do que exceção, tem que ser algo excepcionalíssimo, mas não pode ser retirado das autoridades este importante instrumento, penso eu. Eu falei para o Márcio me cortar, não falei? Foi só eu concordar com o mandado de busca coletiva, ele cortou. Mas eu quis dizer quando acabasse o tempo, Márcio. Então, para encerrar, eu quero trazer algumas questões controvertidas de colaboração premiada. Mas para nós pensarmos nesse viés do garantismo, evitando excessos e a proteção deficiente. Colaboração premiada. Cabe em qualquer crime? Ou é imprescindível a presença de organização criminosa? Nós estamos vendo doutrina defendendo que a colaboração premiada dentro desse microsistema da Lei 12.850 de 2013 só teria cabimento se presente uma organização criminosa. Isso me parece um absurdo. Repito, se a Lei 12.850 de 2013 traz um microsistema, não pode ficar preso aos casos de organização criminosa. Nós podemos aplicar esse microsistema a todo e qualquer crime, desde que exista um diálogo entre as fontes, desde que os outros crimes também permitam a justiça negociada. A justiça negociada colaborativa. O 288 do Código Penal, associação criminosa, admite justiça penal negociada colaborativa. Extorsão mediante sequestro, admite justiça penal negociada colaborativa. Aliás, se eu aplicar a Lei 9.807 de 99,
de 98, eu vou perceber que é perfeitamente possível a justiça penal negociada em inúmeros delitos. Então vamos colocar as fontes para dialogarem. É possível analogia em bonum partem. Ela traz redução de pena, traz prêmios, analogia em bonum partem. Vamos trabalhar com a analogia integradora do CPP. Não vamos restringir a colaboração premiada para as organizações criminosas. Vamos além. Semana passada eu fui defender a possibilidade de colaboração premiada nos crimes dolosos contra a vida, no júri. Por que não? Uma outra questão, os prêmios trazidos pela Lei 12.850 de 2013, são prêmios taxativos ou meramente exemplificativos? Se você pensar numa justiça negociada, nós não podemos ficar com prêmios taxativos. Esses prêmios são exemplificativos. Dentro de um negócio legítimo, podemos estabelecer prêmios diversos, desde que respeitando um balizamento mínimo, evitando excesso e proteção deficiente. Pronto. Não vamos enxergar aqueles prêmios como prêmios exaustivos. São meramente exemplificativos. Falando em colaboração premiada, será que é possível colaboração premiada para quem está preso? Claro! Já tem projeto de lei querendo evitar colaboração premiada para quem está preso. Isso é absurdo. Por isso que eu defendo há muito tempo que a colaboração premiada não é somente um meio extraordinário de obtenção de prova, também é meio de defesa. Ele pode, com a colaboração premiada, brigar por redução de pena até o perdão judicial, e eu vou tirar esse benefício de quem está preso, sendo que quem está preso é quem merece a maior atenção? A partir do momento que eu enxergo a colaboração premiada não somente como meio extraordinário de obtenção de prova, mas também de defesa, fica muito difícil você sustentar o não cabimento da justiça penal negociada para quem está preso. Porque quem está preso merece menos direitos do que aquele que está solto. Se alguém merece mais direito, é quem está preso. Uma outra questão que se coloca dentro da colaboração premiada é a devolução de documentos. E as polícias, celebrando as colaborações, a partir da decisão do Supremo, onde isso ficou sufragado, vai começar a se deparar, vamos começar a se deparar, obviamente, com isso. O que é? O colaborador, durante o namoro, se retratar e pedir tudo que entregou de volta. Vai devolver? Tira um xerox antes? As fotos? São 3 situações, 3 etapas da colaboração premiada. Tem a etapa que eu chamo do namoro, tem a etapa do noivado e do casamento. A partir do momento que começa a entabular uma conversa extraoficial da colaboração, tudo que ele entregou, se ele se retratar, se ele desistir, tem que devolver. Não tem muito o que fazer. A partir do momento que ele assina o acordo de colaboração, aí ficou noivo. Desistiu depois que assinou. Tem direito à devolução de tudo que entregou para a autoridade? Tem divergência. Uma corrente entende que a partir do momento que assinou o acordo, ele já não tem mais direito à devolução de absolutamente nada que espontaneamente ou voluntariamente entregou para a autoridade. Nada. Claro, a lei mesmo diz que aquilo não pode ser usado exclusivamente contra ele. Temos que ir atrás de outras coisas. Mas não vamos devolver, é uma corrente. A outra corrente diz que só não cabe devolução depois da homologação judicial. Depois da homologação judicial. Essas 3 correntes, quando eu discorro sobre elas, alguns dizem, pô, Rogério, aí ficou claro enxergar o meio termo. Nós não podemos ficar com nada que ele entregou no namoro, mas nós também não podemos reter somente no casamento. É importante o meio termo. Qual que é o meio termo? Não devolver a partir da assinatura do acordo, onde ele se compromete formalmente com absolutamente tudo o que ele disse. Bom, são vários outros temas que nós poderíamos trazer aqui.
Eu quero encerrar agradecendo imensamente o convite. Já há algum tempo que estamos tentando marcar a vinda no Congresso, no simpósio da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Esse ano, graças a Deus, deu certo. Quero externar aqui toda a minha admiração por cada um dos senhores, policiais civis e policiais federais, e sempre que precisarem, contem comigo, eu estou à disposição. Muitíssimo obrigado, até uma próxima oportunidade. Primeiro, externar a minha grata satisfação de estar aqui presidindo a mesa com esse amigo, com o Rogério Sanches, esse cara fora de série, que dispensa apresentações. Eu tenho a honra de ser coordenado por ele em 2 situações, né, lá no SES e também numa obra jurídica da Juspodium, e é um prazer fora de série, é um ser humano extraordinário, além de ser como nos brindou aqui, como quase todos aqui falaram, né, no início, foi um problema para trazê-lo aqui para dentro. Na próxima tem que ser com escolta, né? Porque vocês ficam trazendo escolta só para o Moro, ele só corre risco de vida, né? Pois é. Para trazer aqui fotografia e não sei o quê, e vídeo, professor, foi meu professor e tal, tá ficando velho, né, Rogério? Mas, enfim. Então, primeiro, parabenizar, palestra sensacional, como todos nós vimos aqui, e trazer aqui, deixa eu ver aqui, algumas perguntas que foram feitas. A pergunta que se faz é a seguinte, Rogério. O caso relatado pelo senhor em São Camilo demonstra claramente a falência do Estado em se fazer presente em diversas comunidades pobres. O sucesso da operação não seria temporariamente pontual, retornando aquele espaço abandonado ao status quo ante após a saída da polícia e o aparato punitivo do Estado? Não seria isso um verdadeiro exercício de enxugar gelo, que, não sanando as causas, continua a pôr em risco uma redação, né? As forças policiais, mas, enfim, nesse sentido de que... E até, Rogério, eu vou complementar a pergunta. A minha preocupação a respeito do mandado de busca coletiva, você conhece bem, é a respeito de que a gente talvez foque muito mais no hipossuficiente, na pessoa que já não tem uma proteção do Estado dentro da linha de garantismo que você mencionou, e que talvez possa estar sujeito a esse mandado de busca coletivo, muitas das vezes sem ter nenhuma participação efetiva com o crime, como você narrou, às vezes sendo obrigado a dar o seu apoio a uma organização criminosa, e a gente perceber que esse mesmo viés ele termina não sendo empregado para o outro lado, né? Aquele lado que a gente está aqui observando e que a Polícia Federal vem combatendo, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Polícia Civil, com tanta força, que é esse lado mais poderoso da moeda. Eu fico imaginando se a gente conseguiria, por exemplo, dizer o seguinte, olha, nos apartamentos funcionais da Câmara dos Deputados, existe 50 milhões guardados lá dentro, só que a gente não sabe exatamente em que apartamento, porque eles ficam mudando de apartamento o tempo todo. Será que sairia um mandado de busca coletiva para residências funcionais? Ou será que essa excepcionalidade findaria se voltando só para quem já não é assistido pelo aparato estatal? Acho que foi meio nesse sentido a pergunta. Queria que você comentasse um pouco. Ótima pergunta. Aliás, quem fez a pergunta está aqui? O colega que fez a pergunta? Isso aconteceu. 1 ano e meio depois, voltou a organização criminosa, com outros líderes, etc., a dominar o morro. Talvez não com a intensidade e a tranquilidade que dominava, mas voltou. A polícia agora não está mais impedida de entrar como estava, mas voltou o crime organizado no São Camilo. Você tem razão. Mas eu penso o seguinte. Outro dia eu vi um vídeo de um rapaz varrendo a maré. Você já viu isso, não? A onda, quando chega lá na ponta da praia, ele varrendo. Falaram, é assim que eu me sinto no sistema criminal. Pode ser pior do que enxugar gelo, varrer a onda. Mas por conta disso, não vamos fazer nada? Porque, eventualmente, o que o Márcio falou, claro, pediu mandado de busca coletivo. Contra parlamentar, seria deferido? Acho muito difícil. Ia despertar nos tribunais superiores decisões ratificando a Constituição. Se bobear, sairia uma súmula vinculante. Está proibido, etc. Mas eu não vou fazer isso
com aqueles que estão praticando o crime, mesmo que hipossuficiente? Até há pouco tempo não se imaginava parlamentar preso preventivamente. Até há pouco tempo não se imaginava parlamentar afastado cautelarmente, processo crime. De tanto bater, hoje temos decisão do Supremo em sede de ação direta de inconstitucionalidade, admitindo não só prisão, mas medidas cautelares, desde que ratificadas pela Casa de Leis. Também essas decisões foram no sentido de que essa inviolabilidade, essa imunidade contra a prisão não se aplica para parlamentares estaduais. Isso foi uma vitória, porque sempre prevaleceu o princípio da simetria. Eu acho que o princípio da simetria existe. Mas o Supremo, então vejam, podemos não ganhar 100% como imaginamos, mas num jogo como esse que nós vivemos no Brasil, o importante é não perder de 10-0. Talvez tenhamos que ser um pouco como Panamá. Está perdendo de 10-0, marcou o gol, comemora como se você tivesse virado o jogo. É mais ou menos assim. Desse jeito, bacana mesmo. Nessa linha, a gente não pode nunca perder o fôlego, né? Perder o ânimo, porque se nós, do sistema de persecução, a gente cansar em algum momento, o que é que vai ser da população, né? A gente tem que continuar com esperança sempre. Então, a outra pergunta vai dentro lá da teoria da bomba-relógio, do cenário da bomba-relógio. Eu queria até ver o que você acha, Rogério, para trazer para um cenário mais factível aqui da nossa realidade, uma realidade até, vamos dizer, mais enfrentada, por exemplo, pelas polícias civis. Será que a gente poderia visualizar, por exemplo, trazendo para cá uma situação de extorsão mediante sequestro, em que você tivesse a captura de um integrante de uma organização criminosa ligada a esse sequestro, por exemplo, de uma criança, uma organização muito violenta? Como é que a gente enfrentaria isso? A pergunta justamente é nesse sentido, de trazer o cenário da bomba-relógio para uma discussão um pouco mais brasileira, efetiva, uma realidade prática. Eu já participei de debates onde vi policiais, promotores, juízes defendendo a teoria da bomba-relógio. Sem medo. Sem medo. Falou, olha, estamos aqui falando tecnicamente, eu sou favorável. Em casos extremos, sou favorável. Pensando do ponto de vista das vítimas, como é que eu não vou obter essa prova para evitar milhares de pessoas mortas? Depois eu vou ficar assistindo a televisão, falar, eu poderia ter evitado isso e não evitei. Já escutei argumentos nesse sentido. Mas o argumento que mais me fez pensar, e ainda penso, não vou dizer que sou favorável a essa teoria, mas eu acho que ela tem que ser debatida. Um dos argumentos que eu falei, poxa, esse argumento ele obriga a reflexão. Rogério, você é promotor, você é contra a teoria da bomba-relógio? Sou. Uma pessoa torturando um suspeito, ou mais do que um suspeito, uma pessoa comprometida com um ataque terrorista e que confessa que sabe onde está a bomba, mas não vai passar para as autoridades do Estado. Você é contra? Sou. Porque ele é um suspeito. Sim. Então vamos inverter o exemplo. Vamos imaginar que fosse ele torturando alguém, para que esse alguém confessasse que ele é inocente. Só assim a pessoa comprovaria a sua inocência. A pessoa chega e fala, está aqui a minha inocência, que você, Estado, não acredita em mim, está aqui minha inocência. Olha só a pessoa entregou um vídeo que mostra quem efetivamente matou e não fui eu. Mas eu não tinha acesso a essa imagem, agora eu tenho. Como que você conseguiu essa imagem? Torturando. Você está preso? E não vou considerar essa imagem que mostra que você é inocente? Ah, nesse caso eu toparia, porque é a favor do réu. Entenderam? Então, se eu vou repudiar absolutamente a tortura, eu vou repudiar a tortura nesse caso e vou desconsiderar a imagem santificadora, a imagem beatificadora, a imagem que comprova que ele não matou. E ainda vou processá-lo pelo crime de tortura, artigo 1º, inciso 1, letra A da Lei 9.455/97. Concurso material, homicídio e tortura. Ah, mas nesse caso é a favor do réu. Vejam só o nosso vício de só admitir absurdos e arbitrariedades a favor do réu, e nunca a favor da sociedade. É isso que eu chamo a atenção. Se nós vamos temperar a regra da obtenção ilegal de provas, então que seja temperada dentro daquela linha do garantismo, evitando excessos e evitando proteção deficiente. É exatamente esse o ponto
que eu chamo a atenção para a reflexão. Só fazendo um adendo da teoria, eu acho que, pelo menos a minha opinião pessoal, a eventual isenção da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, eu acho que é o que melhor se enquadra para eventual abuso de policial. Eu também veja, claro, eu sou promotor de justiça, chega um caso desse para mim. Eu não consigo imaginar eu concordando com a tortura, mas também não consigo imaginar a tortura eu denunciando o policial. Denunciei o policial porque, mediante tortura, ele salvou 1000 vidas. Não teria condições. Agora, o problema da inexigibilidade de conduta diversa é só um. Eu não retiro a ilicitude da prova. Sim. A prova continua sendo ilícita. O interessante da legítima defesa do estado de necessidade é que cai a ilicitude da obtenção. Cai. O fato é típico, a obtenção da prova viola fato típico, mas não viola fato ilícito. Logo, eu não tenho uma prova ilícita, eu posso usá-la, entendeu? É o único problema. Nós safamos o torturador da responsabilidade penal, se é que ele deve se safar da responsabilidade penal, sei que muitos criticam, mas aí eu deixo a pecha da ilicitude da prova, eu não consigo usá-la. Esse é o problema. Tem razão. O último ponto, a última pergunta, fala a respeito do ativismo judicial. Aliás, deixa eu te interromper, Márcio. Isso que você falou está tão coerente que tem a ver com a Lei 12.850 de 2013, que no caso do agente infiltrado, que é obrigado a praticar crime durante a filtração, a lei finalmente colocou uma pá de cal na discussão. Ele, se tiver que praticar crime durante a filtração, ele pratica fato típico. O fato típico é ilícito, mas não é culpável. Sim. Entendeu? E a lei foi inteligente, porque se o fato é típico e ilícito, só ele não vai ser punido, mas quem concorreu de qualquer modo dentro da organização vai pelo princípio da acessoriedade limitada. Sim. Então, a última pergunta, Rogério, é a respeito dessa questão. Você vê que isso é bem interessante, isso é coisa de um tempo para cá. A gente não está mais discutindo, eu não sei se você tem essa impressão, leis que foram modificadas e artigos legais que são polêmicos. A gente está discutindo entendimentos em cima de legislação da década de 40, do Código de Processo Penal, porque o legislativo simplesmente está meio que omisso na sua função de legislar e de inovar tanto a legislação processual quanto a legislação penal. Aí o nosso ouvinte aqui pergunta a respeito dessa preocupação com o ativismo, da gente sempre ter que estar construindo a saída sem aguardar, digamos assim, a manifestação do poder legislativo. O que você entende a respeito? Eu não vou negar que existe ativismo judicial. Hoje falam até em ativismo ministerial por conta da resolução 181 do Acordo de Não Persecução Penal. Hoje se fala até em ativismo ministerial. Mas nós não podemos esquecer que o campo fértil do ativismo é o inativismo parlamentar. Então, eu acho que... E vejam que loucura. Do nada começaram a discutir freneticamente o novo CPP. Agora, vocês já olharam a quantidade de emendas que tem no novo CPP? São centenas. E essas emendas, elas têm cara, elas têm nariz de cera de combate à Lava Jato. Eu não posso admitir que o nosso Congresso resolva agir em 2017, 2018, com o pano de fundo de impedir futuras lava-jatos. O CPP ele está sendo construído trazendo garantias, não para a sociedade em geral, mas para aqueles que nós não queremos mais que tenham os chamados privilégios da nossa Constituição. Ela permite prerrogativas, nós temos prerrogativas. As prerrogativas são bem-vindas, porque elas são do cargo, para o bom funcionamento do cargo. O Brasil ele é pródigo em prerrogativas, por isso que ela se transforma em privilégio. Quando nasceu o foro prerrogativo de função, ninguém imaginava que ele fosse abranger hoje 52 mil autoridades. E acaba gerando um jeitão de privilégio. Mas eu não posso admitir que se discuta uma lei como essa, do CPP, com esse escopo escondido. Por isso que o ativismo judicial acaba sendo sem banalizar. Não podemos banalizar, essa expressão é importante. Mas vejam, se não fosse o Supremo, cairia o foro prerrogativo de função? Restringiria para os crimes funcionais?
Tem uma PEC até agora lá e não vai passar. Não vai passar. Eles estão deixando o judiciário agir, porque eles não agem. E agora está ocorrendo a reação parlamentar. Nós estamos percebendo que o parlamento, diante de um ativismo judicial, reage. Não para fazer a tarefa de casa, mas para destruir o ativismo. A vaquejada, por exemplo. Sem aqui falar se eu sou a favor ou contra, não é o que importa, mas quando o Supremo decidiu que a vaquejada é crime, o Congresso aprova uma PEC dizendo que a vaquejada, nos limites da cultura, não é crime. Isso é uma reação. Uma reação não para agradar a sociedade, mas para destruir o entendimento jurisprudencial. É isso que nós temos que ficar atentos. Show de bola. Agradecer aqui as palavras do professor Rogério, sempre muito bem-vindas. Que bom que dessa vez a gente conseguiu trazê-lo aqui para o nosso evento, só abrilhanta o nosso simpósio. Muito obrigado, Rogério, em nome da Associação de Delegados de Polícia Federal. Queria agradecer demais a sua participação e encerrar aqui esse momento. Valeu. Nós gostaríamos de convidar ainda a senhora diretora regional da PPF São Paulo, delegada Tânia Prado, para que possa fazer a entrega do certificado ao ilustre palestrante, senhor promotor Rogério Sanches, e também a entrega de um troféu de agradecimento, aqui em homenagem do nosso evento, ao senhor palestrante, como também ao mediador, senhor delegado Márcio Alberto. Eu já desço aqui, fico como um homem objeto.